Olá, me chamo professor Neto Oliveira, sou professor de Direito Previdenciário e bem-vindo à Quarta Previdenciária. Aqui no Objetivo, toda quarta nós temos uma aula direcionada para o INSS nessa matéria específica, aí para o nosso concurso de técnico e analista do Seguro Social. Então, vamos aqui a algumas medidas que eu quero tomar com você por enquanto, né? Aqui vamos acordando aqui todos nós, vamos aí tomando nosso cafezinho, tranquilo? Estou com o meu aqui do lado. E teve notícia no concurso do INSS? Olha só, teve, beleza? Então vamos se atualizar quanto a esse concurso. Vamos lá. Então, até então, o que nós tínhamos era uma solicitação de concurso de 7.575 vagas. Beleza? Né? Então, o pessoal do sindicato foi lá, colocou medidas em cima, disse, olha, é isso que a gente quer para o próximo concurso, é isso que a gente quer aqui para a nossa categoria, certo? Então, ele deu algumas diretrizes para que o pessoal do Ministério pudesse seguir. Acontece que nós sabemos aí que existe um prazo para que o Ministério da Economia ele possa aprovar esse concurso, né? Então, nós sabemos que esse prazo existe e que ele está chegando ao fim. Acontece que a Receita Federal já está desde o dia 12 de fevereiro, que a Receita Federal já está em greve. E o INSS entrou em greve ontem, no caso, hoje, né? Entrou em greve hoje, porque ontem eles anunciaram a greve. Hoje eles entraram, certo? Hoje no dia 9/3, beleza? Então, assim, uma das reivindicações deles é que estão muito atribulados com processos, então que precisam de um novo concurso, precisam de mais servidores, certo? Então, isso vai reforçar o concurso do INSS, isso vai reforçar também, logicamente, um quantitativo bom de vagas, certo? Então, não é hora de ficar dormindo, é hora de começar a estudar. Eu não acredito ainda como é que já é março e você ainda não estuda da forma que deveria estudar, certo? Então, para você que está querendo se preparar aí para esse concurso, que promete ser o maior da história do INSS, então você já tem o direcionamento correto aqui todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras o Objetivo Concursos deixa aí uma aula gratuita para você. E claro, né, se você quer aí um aprofundamento ainda maior, vai lá na nossa plataforma, conhece os nossos cursos, porque é muito importante que você tenha um direcionamento correto de todos os outros professores. Do Túlio na parte de informática, do professor Lucas Neto na parte de direito constitucional, da professora Vitória na parte do direito administrativo, certo? Então, de todos os outros aí que fazem parte da história do Objetivo. Neto, eu não acredito que seja o maior concurso da autarquia. Então, vamos lá, vou te provar, tá certo? Eu vou te provar aqui com cálculo, com números, tá certo? Se tu acha que não, vamos aqui. Então, nós temos um déficit de mais ou menos 20 mil servidores. É um pouco mais, certo? Então, existe lá no INSS mais cargos vagos que cargos ocupados. Beleza? Então, existindo mais cargo vago do que ocupado, então precisa ou não fazer um concurso? Precisa. Então já ficamos aí com o primeiro indício de ter muitas vagas no concurso. Beleza? Outro indício. Vamos lá, vamos fazer um cálculo bem pessimista. Digamos que o Ministério fala assim, não, ó, eu não tenho como suprir todas as vagas que vocês estão precisando, certo? Mas eu vou suprir só 20% disso, tá bom? 20%? Olha, bom não tá, né? Porque o certo seria suprir tudo, né? Mas 20% já gera 4 mil vagas para a gente, um pouco mais de 4 mil, certo? Então, se você for pegar aí esses mais de 20 mil cargos que estão desocupados, certo? Que estão lá esperando que você sente lá na cadeirinha e ocupe esse cargo, o que é que vai acontecer? Quando fizer concurso, para se for 20% dessas vagas, já são 4 mil, certo? Então,
Acredito em um concurso com 4.000 vagas? Eu, particularmente, não. Mas eu acredito em um número próximo disso. Beleza? 2.500, 3.000. Por quê? Porque há muito tempo nós não temos um concurso do INSS também. Tranquilo? Então, para isso, sem mais aqui conversas sobre o concurso, eu só quero que você saiba que o tempo está passando, certo? E se você não começar a estudar agora, vai ficar para trás. Tranquilo? Então, camarão que dorme, a onda leva. Já dizia aí aquela música, né? Camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Pois é, então vamos lá. Para que você seja o caçador, para que você não seja a caça, o que é que acontece? Precisa estudar. Então vamos lá. Então, direito previdenciário, vamos estudar a parte de assistência social e a parte de LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Beleza? Então, vamos falar primeiro aqui sobre a assistência social antes de entrar na LOAS. Vamos lá. Então, nós temos muito tempo aqui, são 50 minutos, certo? 50 minutos aqui, onde a gente vai conversar sobre a assistência social, sobre LOAS, e aí fica 50 minutos somente para quem é assinante aí do Objetivo, beleza? Então, quem é assinante aí do Objetivo vai ter os 2 períodos de aula, tranquilo? Então, vamos lá. Mas você que não é assinante, não se preocupe. Por quê? Porque você tem aí aula gratuita da mesma forma. Então, vamos lá. Então, a assistência social. Assistência social, qual é o maior requisito dela? Qual é o maior critério dela? Opa, ela é devida a quem necessitar dela. Sério, Neto? Sério? É devida a quem dela necessitar. Como assim? Então, quer dizer que o fato de eu ter muito dinheiro não me exclui da assistência social? É isso. Certo? Se você tem muito dinheiro, mas você comprova a necessidade da assistência social, ela vai te ajudar. Mas, né, eu ganho 20, 30, 40 mil reais por mês. Ainda assim, se eu precisar, vai ter direito? Vai, certo? Então, digamos que é uma situação muito atípica, tá? Mas que pode acontecer. Vamos lá. Então, o homem é casado e tem um filho, certo? Então, é casado com a moça e tem um filho. A renda dele de casa vamos colocar 10 mil, 15 mil reais. Vamos lá, 15 mil reais, certo? Então, a renda da casa dele, a renda dele é só dele, certo? A renda da casa é só dele, só vem dele. É proveniente somente do seu trabalho. Então, vamos lá. Então, ele tem uma mulher que é portadora de deficiência e tem também um filho que é também portador de deficiência, né? Se ele gasta desses 15 mil reais com alimentação, com transporte diferenciado, com acessibilidade, né, com medicamentos, se ele consegue comprovar que tudo que os 15 mil que ele gasta, que os 15 mil que ele ganha, melhor dizendo, que os 15 mil que ele ganha, sobra aí R$1.000, e ele ainda necessita de um apoio maior, então ele vai ter direito à assistência social. Mas como, Neto? O cara ganha 15 mil reais por mês. Eu sei, filhote, mas todo o dinheiro que ele ganha é para o cuidado com o seu filho, que é pessoa com deficiência, e sua mulher, que também é pessoa com deficiência. Você conseguiu entender? Conseguiu visualizar? Que não é o fato do cara ganhar muito dinheiro que vai excluir ele do rol aqui, de pessoas que podem estar amparadas pela Previdência? Conseguiu visualizar? Então, ó, se liga. Você não necessariamente precisa ser pobre, certo? Você só precisa necessitar da Previdência. Desculpa, você só precisa necessitar da assistência. Beleza? E aí, necessitando, teria direito. Neto, estrangeiro tem direito também? Tem, certo? Então, estrangeiro, digamos que o cara seja um refugiado da guerra da Ucrânia, que está muito em alta, né? Um cara refugiado da guerra da Ucrânia, ele está lá, precisando de um apoio do Estado. O Estado deu asilo a ele, certo? Então, o Estado concedeu aí refúgio, né, para ele. Então, ele vai
não comprova que não está conseguindo emprego em canto nenhum, o ucraniano está lá, a família dele passando fome, vai ter direito a benefício do Estado? Claro que vai. Vai ter direito à assistência social promovida pelo Estado? Vai, certo? Caso ele necessite. Neto, a mesma coisa acontece na saúde? A mesma coisa acontece na saúde. Se você for ver, é um caso de exceção da exceção, tá? É um caso de exceção da exceção. Mas tem pessoas de outros países que lá o serviço de saúde é pago e o que é que eles fazem? Eles vêm para cá, certo? E aí eles vêm, se cuidam aqui e voltam. Por quê? Porque aqui é gratuito. Ah, Neto, mas demora. Demora, eu tô contigo. Demora, mas é gratuito. Beleza? Então, se ele tem como, por exemplo, o cara é da Colômbia, aí aqui ele tem um familiar. Ele se hospeda na casa do familiar e vai fazer o tratamento médico dele. Quando acabou o tratamento, ele some para a Colômbia de novo, certo? Então, isso aí acontece, tá? É exceção? É exceção, mas acontece. E mesmo assim tem direito à saúde e à assistência? Tem, beleza? Neto, por que tu não fala da Previdência? Porque é o seguinte, a Previdência não importa qual é, se tu é estrangeiro, se tu é brasileiro nato, naturalizado, ela não quer saber disso. A Previdência quer que tu contribua, certo? Então, eu não estou falando da Previdência aqui, porque a Previdência a gente já sabe que ela é contributiva, beleza? Eu estou falando das duas que são gratuitas, ou seja, a assistência e a saúde, tranquilo? Vamos lá. Então, independe de contribuição. Isso é outra coisa que eu acabei de falar, tranquilo? Então, você não precisa contribuir para ter direito aí a algum benefício, algum serviço da assistência social. Tranquilo? Vamos lá. Gestão descentralizada. Essa gestão descentralizada, ela fala que é o seguinte, existem órgãos que podem cuidar ali da assistência social. Não necessariamente está na mão de um poder público, não necessariamente está na mão de uma pessoa, certo? Não está só na mão do poder público, está na mão do poder público, mas também pode estar em poder da sociedade, de órgãos vinculados a ela, beleza? Então, tem ali ONGs que ajudam na assistência social, todos eles podem se ajudar. Lembra da nossa aula 1, quando eu falei do início da evolução histórica da Seguridade Social? Lá na evolução histórica da Seguridade Social, nós temos aí um grande período onde lá na Idade Média foi onde começou. Começou com o quê? Com assistência social. Então, a Seguridade Social, se você for ver na história da assistência social, você vai ver que ela começou da Seguridade Social, ela começou na assistência, certo? Eu ajudando você, você me ajudando, nós ajudando um terceiro, nós três ajudando um quarto, certo? E aí, ficaria dessa forma, certo? E aí, uma quarta pessoa, uma terceira, e aí vamos montando os mutualismos. Lembra? Então, a assistência, ela é importante até nisso, porque ela é pioneira da Seguridade Social, certo? Então, se hoje existe Seguridade Social, é graças à assistência social. Tranquilo? Então, vamos lá. Financiada com recursos oriundos da Seguridade Social. Claro, eu ia ter que ter dinheiro para custear isso, logicamente. Como eu não tiro do contribuinte, certo? Eu tiro do contribuinte, só não tiro de forma direta, certo? Mas eu tiro através de impostos, eu tiro através de algumas taxas, de algumas cobranças, beleza? Então, esse dinheiro oriundo dos recursos da Seguridade Social serve para custear aí a assistência social. Lembramos que existem contribuições previdenciárias e existem contribuições não previdenciárias. Mas como assim, Neto? Eu estou estudando direito previdenciário. Então, era para ser todos previdenciários. Não era? Não, certo? Por quê? Que é o seguinte, quando eu digo que eles possuem uma natureza previdenciária, certo? Quando eu digo que a contribuição tal possui uma natureza previdenciária,
ela serve única e exclusivamente para custear benefícios previdenciários, certo? A sua contribuição e a contribuição do empregador, certo? Ou seja, aquela sua dedução que tem todos os meses para o INSS e a cota patronal, elas servem para custear benefícios previdenciários. Somente isso. Mas, por exemplo, concurso de prognóstico, né, que são as loterias, certo? Então, essa do concurso de prognóstico ela é uma não previdenciária. Logo, ela pode ser aplicada também na saúde e também na assistência. Beleza? Pode ser aplicada na previdência também? Pode, mas ela não vincula a benefícios previdenciários. Os únicos dois que vinculam aos benefícios previdenciários é aquela contribuição que você paga, certo? E aí a contribuição do teu empregador sobre a folha de salários, a cota patronal. Beleza? Então, são somente elas. São somente elas. Tranquilo? Vamos lá. Objetivos constitucionais. Proteção. Olha, a proteção, eu tenho um bizu aqui. Eu tenho um bizu para ti. Vai, coloca aí, ó. AVI-FM. Proteção AVI-FM. Vai, cuida. Ó, então, ó, proteção e amparo AVI-FM. Vai, coloca. Ó, por que, Neto? Adolescência, velhice, infância, família e maternidade. Certo? Então, tem aquela rádio, né? Então, bota aí. AVI-FM. É uma rádio, certo? Ó, então, sintoniza nesse canal, ó. Então, ó, adolescência... Peraí. Adolescência, velhice, infância, família e maternidade. Beleza? Então, tem esse bizu aí para ti. Adolescência, velhice, infância, família e maternidade. São objetos de proteção aí, de proteção e amparo aí para a assistência social. Tranquilo? Beleza, né? Então, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, tá? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Até mesmo para você, essa aula fica salva. Para você aí que está estudando depois, certo? Você que está estudando depois aí, tá vendo depois dessa aula, pode deixar nos comentários. Eu estou sempre olhando os comentários das aulas, certo? De vez em quando tem um aluno com a dúvida e tal, aí eu vou lá e respondo. Tranquilo? Teve até um dia desse que um aluno, no objetivo aqui, o aluno colocou assim: professor, a 7ª questão está errada, porque não condiz com a questão. Aí o cara, ó, esse aqui é o meu gabarito, esse aqui é o gabarito da banca, certo? Então, eu respondo a pergunta de vocês. Eu estou sempre olhando esses comentários aqui, tranquilo? Por quê? Porque é muito importante o feedback para mim. Vamos lá. Então, ó. Então, ele tem a proteção e amparo à AVI-FM, não é isso? Então, adolescência, velhice, infância, família e maternidade. Tranquilo. Tem também a promoção ao mercado de trabalho e a habilitação de PCDs inválidos aí para que eles possam se habilitar. Né? Então, tem a habilitação dos PCDs inválidos que eles possam ir ao mercado de trabalho. Beleza? Então, Neto, se eu tenho ali um deficiente na minha empresa, quer dizer que não foi porque o empregador é bonzinho? Não, porque muitas vezes ele é obrigado a contratar. Por quê? Porque a assistência social diz, olha, acima de 100 funcionários, você precisa ter um PCD, certo? Acima, até 500, você precisa ter, de 100 até 500, você precisa ter aí uma porcentagem de PCDs na sua empresa, beleza? Também lá, se tu for pegar a antiga lei de licitações, a 8666, tu vai ver que é critério de desempate. Sim, certo? Tem alguns critérios de desempate e um deles é você contratar habilitados, ou pessoas com deficiências, ou então alguém que seja reabilitado da Previdência Social, certo? Então, tudo isso aqui vai ser amparo da assistência, tranquilo? Tudo isso aqui vai ser motivo de amparo aí da Previdência Social. Deixa eu ver se tem alguma dúvida até aqui. Tem não, só a Sara. Bom dia, Sara, tudo bem? Deixa eu ver aqui, o Rog colocou assim, ó, FYI, eu não entendi, cara. Então, ó, vamos lá, vamos continuar. Garantia de um salário mínimo ao PCD e idoso que não tenha renda ou não tenha a renda provida por sua família. Olha, esse aqui vai ser o objeto da aula de hoje, certo? Então, já vou aqui te adiantando
que muita da parte que a gente falar aqui, daqui para frente, vai ser sobre o BPC. Vai ser aqui sobre essa garantia de um salário mínimo, certo? O que é BPC, Neto? Benefício de prestação continuada. Tranquilo? Então vamos lá. Artigo 203 da Constituição é onde ele fala isso aí tudo, certo? É onde ele vai falar isso aí tudo. Aqui é só letra de lei. Esquematizei aqui já para você. Não precisa. Não precisa aqui tá tão preso a essas coisas. Beleza? Aí, o artigo 204, ele fala, ó, as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previstos no artigo 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes. Vamos lá. Artigo 195 da Constituição fala sobre o quê? Financiamento da Seguridade Social. Neto, eu sei que existe uma lei que fala sobre financiamento da Seguridade Social. Então, não pode ser o artigo 195. O artigo 195, ele vai dar diretrizes gerais de como vai ser feito aí o financiamento da Seguridade Social. Mas só que vem a Lei 8.212, que ela fala de dinheiro, ela fala do custeio, certo? E ela vai dizer como é que aquilo vai ser feito. Tranquilo? Então, o artigo 195, ele dá diretrizes gerais para toda a Seguridade Social. A Lei 8.212, ela traz diretrizes para o custeio, certo? Da Previdência Social. Tranquilo? Então, muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque nós temos um grande financiamento e a forma com que ele é executado. Tranquilo? Lá na Lei 8.212, por exemplo, a gente vai ver a figura dos salários de contribuição, dos salários de benefício, dos períodos de carência. Vamos ver também aí como vai ser devido cada benefício, certo? E quanto é que tu precisa contribuir, de como vai ser a tua forma de contribuição. Tudo isso a gente tá lá, a gente vê lá na Lei 8.212, certo? A gente vai ver o que integra e não integra o salário de contribuição. Beleza? Então vamos lá. Então é o seguinte, ó. Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos programas às esferas estadual, municipal, bem como as entidades beneficentes de assistência social. Ó, entidades beneficentes de assistência social são as chamadas EBAs, certo? Essas EBAs, essas entidades beneficentes de assistência social, se elas cumprirem requisitos, se elas cumprirem os requisitos previstos em lei, elas estão isentas de contribuição. Sério, né? Sério, certo? Somente aquela galera que trabalha para a EBAS é quem vai contribuir, certo? Ou seja, existe a EBAS e existe o pessoal que trabalha para a EBAS, certo? Ou seja, a EBAS vai ser meio que equiparada ao empregador, equiparada a uma empresa. Tá conseguindo aí distinguir? Beleza, então eu tenho uma EBAS e essa EBAS tem pessoas trabalhando dentro dela. Tranquilo. Então, se você trabalha, você deve contribuir. Os trabalhadores, empregados, avulsos que prestam serviço àquela empresa, contratando contribuinte individual, eles vão contribuir. A EBAS não, certo? Ou seja, não existe cota patronal para a EBAS. A EBAS vai ficar responsável pela retenção e recolhimento somente dos empregados que prestam serviço a essa empresa, certo? Mas a EBAS mesmo não contribui, certo? Quem vai contribuir são os empregados que trabalham para a EBAS, os avulsos, contribuintes que vai prestar serviço, beleza? Esses vão contribuir, a EBAS não, tá bom? Vamos para frente. ONGs, organizações não governamentais. Temos aqui, ó, as organizações não governamentais são organizações sem fins lucrativos, constituídas formalmente e autonomamente caracterizadas por ações de solidariedade no campo de políticas públicas e pelo legítimo exercício de pressões políticas em proveito da população, excluídas das condições de cidadania. Só fala aqui o que a ONG aí vai fazer, né? Então diz que ela é sem fins lucrativos e diz que ela age de forma autônoma, ou seja, como o nome já está dizendo, né? Organização não governamental. Não, não,
não governamental, certo? Ou seja, não tem ingerência aí do Estado. Vamos lá. Aplicação de recursos facultado aos estados e ao Distrito Federal vincular programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida, certo? A ARTL. Olha, muito cuidado, certo? É facultado a eles poderem aplicar pelo menos 5%, certo? 5% aí da sua receita tributária líquida, certo? Para apoio de inclusão aí promoção social, certo? Ou seja, o Estado ele não está obrigado a fazer, ele faz se ele quiser. Outra coisa que não é de 5%, é até 5%, beleza? Então, muito cuidado com as pegadinhas. Não é de 5%, é até 5%. Tranquilo? Mas existe aí uma vedação. Vamos ver qual é a vedação, ó. Vedada a aplicação de recursos do programa de inclusão com despesa de pessoal em cargos sociais, certo? Ou seja, desses 5% eu não posso aplicar para pagamento de pessoal. Mas, Neto, se eu preciso de pessoas trabalhando, de onde é que eu vou tirar dinheiro? De outro canto, mas não tire desses 5%. Por quê, Neto? Porque isso abriria margem para a corrupção, tu concorda comigo? Então, se um estado, por exemplo, o prefeito da cidade tal, né? Então vamos lá, o prefeito não, mas o governador do estado tal, ele é do PT, por exemplo, do PT. Aí a gente sabe que existe uma briguinha do PT e do PMDB, né? Existe essa briguinha aí, né? Alguns dizem que eles são amigos, mas existe essa briguinha aí ideológica entre eles. Então vamos lá. Então, o governador do PT é quem está assumindo, e ele dá aí 2%, certo? Da receita tributária líquida. Então, para promoção à inclusão aí social, certo? Então, ele vai fazer essa aplicação aí de 2%. Tranquilo? Aí chega o do PMDB, ganhou a próxima eleição, aí ele joga 5%, e pega e mete um monte de pessoa dentro do coisa, e aumenta desse programa. E aumenta de 2% para 5%. Para quê? Para fazer o pagamento dessa galera, certo? Então, isso aí geraria uma corrupção maior. Tu concorda comigo? Então, ele ia pegar esse dinheiro e iria aí aplicar em pagamento de pessoal, do pessoal dele, né? Então, poderia ser que ele usasse o dinheiro para isso, para aplicar no pessoal dele. Então, para que isso não aconteça, a lei já veda esses 5% aí, essa aplicação do programa, dos recursos do programa de inclusão com o pagamento de pessoal, certo? Então, muito cuidado aí nessa parte, porque é uma exceção. Tranquilo? Vamos lá. Parágrafo único. É facultado aos estados e Distrito Federal vincular o programa de apoio de inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de, aí vamos lá, despesa com pessoal, encargos sociais, serviço da dívida, não posso usar para pagar dívidas anteriores, vamos lá, qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Neto, o que é uma despesa corrente? Uma despesa corrente é aquela despesa que sempre acontece, certo? Então, despesa corrente é a despesa que sempre está acontecendo. Despesa de capital é uma despesa que só acontece uma vez, beleza? Então, despesa corrente, por exemplo, pagamento de BPC. Pagamento de BPC é uma despesa corrente, certo? Tu não vai pagar somente uma parcela para a pessoa. Tu vai pagar várias parcelas. Enquanto ela estiver precisando, tu está dando BPC para ela. Enquanto ela está precisando, então, está saindo dos cofres públicos e indo para uma pessoa. Não está? Então, é uma despesa corrente. Todos os meses eu estou lá disponibilizando BPC para ela. Todos os meses eu estou lá. Mas se fosse de capital, eu só daria uma vez e está aí. Se vira com o teu dinheiro. Certo? Então, existem as despesas correntes e as despesas de capital. Tranquilo? Ó, aí vamos fazer uma questão aqui, ó. Um dos objetivos da assistência social vamos lá, item A, fala o seguinte, ó, a proteção ao idoso para que sejam garantidos todos os direitos de cidadania,
Muito bonito esse texto, né? Muito bonito esse texto. Porém, ele não é o texto aí que nós estamos atrás. Tranquilo? Então, o item A não pode ser o nosso item correto. B, fala o seguinte, ó. A proteção à família, maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Opa, o item B, ele tá bem bonitinho, né? Proteção à via FM, né? Ó. Então, aqui, ó. Adolescência, velhice, infância, família e maternidade. Pode marcar o item B, que é o nosso item correto, certo? É o nosso gabarito. Então, vamos lá. Proteção, aqui tem proteção e amparo. Proteção e amparo às pessoas portadoras de enfermidades crônicas. Não, né? Em nenhum momento nós falamos de enfermidades crônicas, em nenhum momento nós falamos disso aqui. Tranquilo? E vamos lá. Item D fala de aplicação de vagas no mercado de trabalho. Certo? Isso aqui também está errado, porque não é a ampliação de vagas ao mercado de trabalho, e sim a habilitação e reabilitação ao mercado de trabalho e a promoção ao mercado de trabalho, e não a ampliação de vagas. Em nenhum momento nós falamos disso. 2, fala o seguinte, ó. O estabelecimento de um marco institucional para a construção de uma estratégia de universalização das políticas de saúde e educação básica e transformação do conjunto de ações assistencialistas do passado na perspectiva de construção de uma política de assistência social inclusiva se efetivaram a partir da consolidação da concepção de seguridade social. E aí, certo ou errado? Ó, primeiro, eu estou fazendo uma construção de universalização, certo? Com quem? Com a assistência social, certo? Por quê? Porque eu vou amparar quem precisa, certo? Então, eu vou ser universal. Lembra que eu disse que eu não poderia excluir aquela pessoa que ganha muito dinheiro? Justamente porque se ela precisar, eu estou aqui para ajudá-la, certo? Então, sim, beleza? Gabarito da questão está correto. Olha, lá, ele fala, ó, na perspectiva de uma construção de uma política assistenciativa, se efetivaram a partir da consolidação da concepção da Seguridade Social. Realmente, gabarito está correto. Beleza? Vamos lá. 3, fala o seguinte, ó, considerando os objetivos da Seguridade Social na Constituição Federal de 1988, a universalidade da cobertura significa que a saúde é direito igual para todos e que a assistência é direito condicionado à situação de necessidade e que a previdência é vinculada à contribuição prévia. Muito bonita essa questão. Realmente é o nosso gabarito. Beleza? Pode marcar que é o nosso gabarito, sim. Certo? Então, pode sim estar certinha. Agora, vamos lá falar da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Beleza? Não temos dúvida até então. Então, vamos continuar, né? Vamos continuar aqui, tranquilão? Vamos lá. Então, para falar da LOAS, eu digo o seguinte, ó, nós vamos pegar tudo aquilo que a Constituição trouxe para a gente, lá no artigo 203 e no artigo 204, nós vamos pegar e trazer para cá, beleza? E nós ainda vamos dar normas específicas de como a assistência social deve ser organizada. Neto, então é por isso que se chama lei orgânica, não é? Sim, lei orgânica organiza, certo? Então, lei orgânica serve para organizar, beleza? Então, a assistência social vai ser organizada com bases previstas na LOAS, beleza? Então, a Constituição ela vai dar normas gerais, onde a LOAS vai aplicar da forma mais correta. Então, vamos lá. Então, ó, essa é uma lei assistencial que prevê a geração de benefícios de prestação continuada. Ó, faz mostrar todas as regras de concessão de benefício, objetivos a serem alcançados com essa lei. Então, vamos lá. Lembra que eu grifei a parte do BPC? Eu grifei, tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Né? Aqui, ó, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal, a pessoa portadora de deficiência, a idoso, beleza? Então, ó, eu grifei essa parte, disse que essa parte era muito importante, né?
Então, vamos ver por que essa parte é realmente importante. Vamos lá. Então, o BPC é o quê? É o benefício de prestação continuada. Esse BPC, ele vai ser dado à pessoa com deficiência ou ao idoso que não tenha como se sustentar e nem tenha o seu sustento provido por sua família, certo? Então, ele não tem como se sustentar, ele não trabalha, ele não tem como trabalhar, e ele também não tem como ter o seu sustento provido por sua família. A família é o segundo pilar dele, mas ele não tem como fazer isso. Beleza? Então a família não tem como custear aquele segurado, vem o Estado aí e vai fazer o custeio do segurado, não, porque ele não está segurado pela Previdência, mas aquela pessoa ali que precisa daquele benefício, beleza? Então podemos dizer que o Estado é a terceira instância da pessoa? Sim. Por quê? Porque primeira instância, quem é? Ele mesmo. Segunda instância, quem é? A família. Depois vem o Estado aí. E ajuda a pessoa com um salário mínimo, certo? Esse é o valor aí, esse é o valor do BPC. Lá a gente viu no artigo 204 que a garantia de um salário mínimo ao PCD ou idoso. Não é isso? A mesma coisa. Então, foi o que ele falou aqui na LOAS. Tranquilo? Então, o BPC é importante para aquelas pessoas que não tenham renda, certo? Nem tem como ter provido a renda por sua família. Eles estão em estado de miséria e, por isso, precisam desse dinheiro para que tenham um mínimo de dignidade. Tranquilo? Então, esse programa do BPC, ele é até mesmo uma forma de incluir a pessoa na sociedade. Tu concorda comigo? Que uma pessoa que não tem como se sustentar, que não tem o Estado ali, a figura do Estado ajudando a pessoa, ela não tem um mínimo de dignidade. Concorda comigo? Que essa pessoa ela não seria incluída na sociedade, que ela poderia ser marginalizada se ela não tem uma dignidade aí para que as pessoas possam vê-la como pessoa, certo? Então o Estado nada mais gera com isso a dignidade da pessoa humana, certo? Então, está gerando dignidade na pessoa, dando pelo menos um salário mínimo. Mas por que, Neto? Um salário mínimo não é pouco? É, certo? Porém, mesmo sendo pouco, tu concorda comigo que é melhor do que nada. E é o que o Estado pode pagar, beleza? Então, o Estado, é o que o Estado pode pagar pelo que eles falam, né? Então, é o que o Estado pode pagar, é o critério da reserva do possível, certo? Então, existe a teoria da reserva do possível, que é o quê? Eu vou fazer somente o que o Estado pode, eu não vou quebrar por causa de ninguém. O Estado diz isso, olha, se eu puder fazer, eu faço, mas eu também não vou quebrar por causa disso. Tranquilo? E aí já foi questão do CESP, perguntando se o Estado ele poderia usar a reserva do possível para negar medicamentos. Ele pode? Não pode, certo? Então, não pode usar a reserva do possível para negar medicamentos. Por quê? Porque a vida da pessoa está em jogo. Né? Então, isso já foi uma decisão aí pelo Supremo Tribunal Federal. Ele disse, olha, não Estado, vincule, certo? Essa norma aqui. Você não poderá usar o critério da reserva do possível para negar medicamentos a quem necessita. Tranquilo? Então, medicamentos é algo necessário. Você não pode usar a reserva do possível como argumento para negar medicamentos. Certo? Então, muito cuidado com isso, porque a reserva do possível ela não é absoluta. Certo? Até então, quando eu fiz essa questão, eu era só concurseiro. Quando eu fiz essa questão, eu errei essa questão. Por quê? Porque eu nunca tinha visto uma exceção à reserva do possível. Já que a reserva do possível já é uma exceção. Concorda comigo? Então, eu marquei que essa questão estaria certa, que o Estado poderia negar. Mas aí estava errada, porque o Estado ele não pode negar com base na reserva do possível. Certo? Então, existe essa reserva do possível e já foi questão de prova.
Então, muito cuidado. Anota essa informação aí que eu não trouxe no slide, certo? Então, anota essa informação. A reserva do possível é o Estado dizendo que vai ajudar as pessoas dentro da sua possibilidade. Mas ela não pode negar medicamentos com base no argumento da reserva do possível. Tranquilo? Vamos lá. Então, ó, no artigo 1º da LOAS, ele vai falar a mesma coisa que o artigo 204 da Constituição falou. Beleza? Então, aqui a gente nem vai tanto aqui perder tempo nessa parte. Concorda comigo? Vamos lá. Ó. Então, ó, proteção social, aí tem aí a nosso mnemônico mesmo, a VFM, certo? Adolescência, velhice, infância, família e maternidade. E aí a gente tem os requisitos, ó. Requisitos para que haja uma proteção é o quê? É a pessoa ter um CPF, certo? Então, a pessoa ter um CPF é muito importante. E outra coisa, inscrição no cadastro único, que é o CAD único, né? O cadastro único do governo. Tranquilo? Então, muito importante você ter aí o cadastro único. Tranquilo? Vigilância socioassistencial, defesa dos direitos que visa a redução de danos, amparo às crianças e adolescentes carentes, promoção à integração ao mercado de trabalho. Veja, ó, a questão naquela hora falou de ampliação de vagas. Não é ampliação de vagas, e sim a promoção à integração ao mercado de trabalho, como eu havia falado. Beleza? Habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, a promoção de sua vida eu botei aqui a vida comunitária, né? A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência ou idoso que comprovem não possuir meios de prover sua própria manutenção ou tê-la provido por sua família. Tranquilo? Isso aqui é a letra de lei. Vamos para frente. Então, vamos lá. O que é o BPC agora? Tranquilo? Então, vimos para que serve o BPC. Agora vamos para o que é o BPC. Beleza? Benefício de prestação continuada. Ele possui o valor de um salário mínimo. Neto, então quer dizer que se o salário mínimo reajusta, ele reajusta junto, certo? Certo, beleza? Então nós tínhamos aí até dezembro de 2021, nós tínhamos R$ 1.100 como o BPC, beleza? E agora nós temos 1.212. Por quê, Neto? Porque esse é o salário mínimo, certo? Então, o salário mínimo em 2022 foi reajustado aí para 1.212. Tranquilo? Então, esse BPC, ele tem critérios a serem atendidos. Tranquilo? Ele tem critérios a serem atendidos de 1/4 do salário mínimo. Ou seja, ele vai ser dado para famílias de baixa renda, de muito baixa renda, diga-se de passagem. Por quê? Muito baixa renda, Neto? Porque é para quem está em estado de extrema miserabilidade, certo? É para famílias que vivem com menor ou igual 1/4 do salário mínimo. Muito cuidado. Materiais desatualizados, eles dizem que é sempre menor que o salário mínimo, certo? Menor que 1/4 do salário mínimo. Errado. Isso desde 2019 foi alterado e hoje é menor ou igual a 1/4 do salário mínimo. Beleza? Nós já tínhamos diversos entendimentos que na prática não ocorria dessa forma, já era menor ou igual a 1/4 do salário mínimo. E aí, agora, desde 2019 para cá, nós temos o quê? A aplicação disso realmente numa lei, certo? Aí a gente tem uma lei que define, olha, não, vai ser agora escrito, é isso aqui e acabou, beleza? Então, agora nós temos lá escrito, é menor ou igual a 1/4 do salário mínimo. Então, muito cuidado com materiais desatualizados. Eu sempre falo isso. Neto, olha, só para terminar aqui a parte, né, para a gente já encerrar, tranquilo? Então, ó, vou só dar os critérios aqui. Você precisa viver com 1/4, menor ou igual a 1/4 do salário mínimo. Você precisa também ter um ambiente familiar, que onde o ambiente familiar ele não possa ter a sua renda aí ultrapassando esse 1/4 do salário mínimo, certo? Ao continuar da aula, a gente vai ver que tem coisas que não entram para o cálculo, certo? Então, tem coisas que não entram para o cálculo, mas a maioria das coisas entra, certo? Então, a exceção, coisas que não entram para o cálculo. Então, vamos lá. Se eu tenho dentro da casa 4 pessoas, certo? Eu constituo um ambiente familiar. Por exemplo, ó, eu trouxe até aqui
certo? Ó, eu achei que eu ia chegar aqui na parte, ó, se eu tenho um grupo familiar, eu tenho um ambiente familiar, pessoas que moram aqui debaixo do mesmo teto, beleza? Eu tenho aqui pessoas que compõem um ambiente familiar e essas pessoas vivem com até um quarto de salário mínimo, então uma pessoa pode ir lá e requerer o BPC, tranquilo? Então, vai receber o BPC aquela pessoa que vive com menor ou igual um quarto de salário mínimo. Só que veio o STF e disse o seguinte, olha, esse critério ele está rígido demais, certo? Então, vamos flexibilizar, vamos ver caso por caso, tranquilo? Há critérios ainda que, dependendo do caso, isso aqui sai de um quarto do salário mínimo e vai para meio salário mínimo, certo? Então, vai para meio salário mínimo. Isso em 2021 nós tivemos essa alteração, certo? Que pode ser sim que vá para meio salário mínimo. E aí, se no INSS cair atualidades, provavelmente pergunte sobre o coronavírus, certo? Então, o coronavírus, pergunte aí sobre o Covid. Então, ó, muita atenção. Na época de pandemia, esse um quarto do salário mínimo, o que aconteceu? Desceu para meio salário mínimo. Para famílias que vivem com até meio salário mínimo. Isso lá na época de pandemia, certo? Hoje, a regra voltou a um quarto de salário mínimo, porém flexibilizada, que podendo ser aí o caso de meio salário mínimo, certo? Antes, na época de pandemia, meio salário mínimo era a regra. Aqui não. Hoje, meio salário mínimo é exceção. Tranquilo? É só para aquela galera que está no estado de miséria mesmo. Beleza? Tranquilão? Matamos essa parte, né? Então, o STF decidiu que esse critério era muito rígido e que eu poderia flexibilizar aí, tendo que ser visto caso por caso. Então, se você foi até o INSS, se você ou alguém da sua família ou algum amigo seu aí do lado, né? Algum conhecido seu foi até o INSS, pediu a concessão do BPC, teve o BPC negado, claro, ele pode recorrer na administrativa e pode recorrer na judicial. Chegando na judicial, eles vão ver realmente se possui aí caso por caso. Sempre que alguém te perguntar qual é a função do Poder Judiciário, você vai dizer julgar? Olha, julgar, a esfera administrativa julga também, certo? Qual é a função típica do Poder Judiciário? Julgar com definitividade, certo? Então, o Poder Judiciário é quem vai dizer, quem vai resolver conflitos, certo? Então, ele é que vai dizer, olha, a pessoa aqui, certo? Por mais que você diga que não, eu, Poder Judiciário, eu estou avaliando o caso dela de forma isolada, certo? Ou seja, diferente dos outros casos aí, eu estou pegando o caso dela e tratando como um caso único. Então, eu vou conceder sim o BPC para ela. Pague o BPC para ela, tá certo, INSS? Operacionalize aí, pague o que deve ser pago. Tranquilo? Então, INSS vai ser obrigado a pagar aí o BPC. Tranquilão, galera? Então, ó, para você que não é assinante do Objetivo, eu vou ficando por aqui, certo? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Não tem. Mas qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Você que está vendo a aula depois, pode deixar aí nos comentários. Tranquilo? Eu estou sempre olhando os comentários. Eu amo feedbacks de vocês, certo? Seja por uma coisa boa, seja por uma coisa ruim, certo? Eu sempre gosto aí de estar vendo aí os feedbacks, certo? Ah, Neto, você fala muito rápido, certo? Se você achar que eu falo muito rápido, é verdade, eu falo muito rápido. Mas por quê? Porque eu tenho 50 minutos para essa aula aqui, certo? E eu quero que você que está aqui, que não é assinante, você aproveite o máximo, certo? Então, eu quero que você aproveite o máximo. Claro que eu quero que você assine depois. Mas se você não conhece a nossa plataforma, sério, é uma plataforma muito completa e o curso está todo atualizado. Então, já fica aqui o chamado para você, certo? Então, o pessoal está aí, ó. O pessoal está aqui no chat, né? Colocou o link aí, ó. HTTPS, né? Objetivo Concurso Online, certo? Então, vai lá, clica no link aí que está disponibilizado para você. Você vai poder
você vai poder aí ter o acesso ao curso que tá com um preço muito bom, tá com um conteúdo muito bom, porque tá todo completinho, certo? Então, esse curso realmente vai te ajudar, vai ajudar na tua aprovação. Tranquilo? Então, para você que está ficando, para você que não é assinante, eu vou ficando por aqui. Para você que é assinante, vamos continuar a nossa aula. Beleza? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Fique com Deus e tchau, tchau. Olá, para você, assinante do Objetivo. Agora vamos continuar aí a nossa aula sobre BPC, beleza? Então, para você que é assinante aí, vai poder aproveitar bem muito a nossa aula sobre benefício de prestação continuada. Vamos lá. Então, ó, há muito uma confusão, certo? Então, já falei para a gente o que é o BPC, qual o valor dele e como é que ele é concedido, beleza? Mas vamos falar agora sobre um tipo de, não diria nem fake news, mas eu diria uma confusão que as pessoas fazem, certo? Então vamos lá. Qual é essa confusão, Neto? É o seguinte, muito se confunde o BPC com uma aposentadoria. Olha, BPC não é aposentadoria, certo? Então, quando você tiver na dúvida, certo? Quando você tiver na dúvida se é um BPC ou uma aposentadoria, eu já aqui deixo claro para você que o BPC ele não gera 13º salário. Não gera 13º salário. Beleza? O BPC ele é um benefício assistencial. Os únicos que geram 13º salário são benefícios previdenciários, não assistenciais. Beleza? Então vamos lá. Olha, tem pessoas que falam o seguinte, Neto, mas eu conheço a filha do fulano, do cachorro, do meu tio, que é cunhada da minha amiga, que disse o seguinte, a pessoa está aposentada e nunca contribuiu na vida. E aí? Tu está mentindo, não está? Não. Olha, quando você sofrer esse tipo de indagação, certo? Quando você sofrer esse tipo de pergunta, você faça o seguinte, ó. Tá, existem duas situações em que a pessoa ela pode nunca ter contribuído na vida e pode aí estar aposentado, beleza? Vai ser o quê? Que vai ser uma causa de acidente do trabalho, certo? Existe essa situação em que a pessoa começou a trabalhar, nunca contribuiu e se incapacitou, beleza? Está incapacitada, então ela está aposentada porque ela está inválida, certo? Então ela está aposentada porque ela está inválida. Então, inválida hoje, né? Aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Então, hoje, a antiga aposentadoria por invalidez mudou de nome, certo? Hoje é a aposentadoria por incapacidade permanente, certo? Então, essa aposentadoria por incapacidade permanente, você pode nunca ter contribuído na vida.
Se você sofreu um acidente do trabalho, não importa, 100% de RMI e zero carência, beleza? Isso é por causa de acidente do trabalho. Agora vamos lá. O BPC, ele é um benefício previdenciário. Desculpa, o BPC é um benefício assistencial, não é previdenciário. Logo, eu não preciso de contribuição para ele, realmente, certo? Ou seja, tudo indica que essa pessoa ela não esteja aposentada, ela esteja recebendo o quê? O BPC, certo? E confundindo com a aposentadoria, entendeu? Então, muitas pessoas acham que estão aposentadas, quando na verdade estão conseguindo um BPC, beleza? Mas por que isso, né? Por que elas acham isso? Porque quando tu for técnico de seguro social, tu vai ver que isso na prática isso acontece. Tu vai ver que na prática é muito comum mesmo, certo? Eu já trabalhei como procurador aí das pessoas junto ao INSS. Como é isso, Neto? Como é esse negócio de procurador? Olha, procurador, quando tu começar a entender um pouco mais a regra, e, claro, né, tu tem que saber algumas normas de direito, tu tem que estar por dentro de todas as atualizações do INSS, instruções normativas, portarias, ou seja, isso vai um pouco além do que cai em prova, certo? Tu vai ver que na prática acontece assim, ó. O INSS, ele tem a sua forma de execução, certo? Então, as pessoas chegam até mim, aí falam o seguinte: Neto, eu preciso disso e quero me aposentar, certo? Então, a pessoa vai, aí fala o que ela precisa, fala o que ela quer. No caso, ela quer se aposentar. Aí eu vou olhar a vida da pessoa. A pessoa nunca contribuiu na vida. Aí, geralmente, certo? Eu sei que se eu for levar um pedido de aposentadoria para o cara no INSS, ele vai pegar e achar estranho. Então, o que é que eu faço? Eu peço um BPC, que é muito mais fácil. Por quê? Porque o cara nunca contribuiu na vida, então ele não teria direito à aposentadoria. Entendeu? Então, é muito comum pessoas acharem, homens, quando chega a 65 anos, achar que é só bater a idade, certo? Bateu a idade pode se aposentar? Não, certo? Bateu a idade, você ainda tem que ter tempo de contribuição para poder se aposentar, certo? Então tem que ser idade e tempo de contribuição, não somente idade, beleza? Então é muito comum as pessoas chegar antigamente, né? Porque hoje eu só sou professor, hoje eu só dou aula, tranquilo? Mas quando eu trabalhava como procurador, ou seja, como representante dessas pessoas, era muito comum essa dúvida, certo? As pessoas chegarem 65 anos, opa, bati os 65, né? Já posso me aposentar? Não sei, certo? A pessoa, como assim? Eu não tenho 65? Mas eu não sei quanto tempo de contribuição tu tem, certo? Então, eu já dava entrada no benefício de prestação continuada. E lá no INSS... Oi? E lá no INSS, eu achei que o câmera estava falando comigo, mas tá não. Vamos lá. Então, ó, então, lá no INSS, o pessoal já faz a mesma coisa, certo? Ele vê que você não tem ali o tempo de contribuição, então ele já gera o BPC. Mas ele explica para você, ó, você não está sendo aposentado, certo? Você está recebendo o BPC. Muitas das vezes, o técnico de seguro social fala assim, ó, rapaz, tu não tem tempo de contribuição, mas eu vou gerar o BPC aqui para ti, certo? Ou seja, o cara não sabe o que é, ele acha que está aposentado, certo? Então, muitas vezes isso acontece. Tranquilo? Então, o técnico ele já está aí meio que bisurado, certo? Quando a pessoa chega lá, não sabe tanto sobre as normas, sobre a lei, certo? Então, o que é que ele faz? Ele já pega e faz de ofício, ele já pega e converte. Ó, esse cara não tem direito à aposentadoria, ele pode até dizer, mas como ele diz, eu vou gerar o benefício, o cara não está nem aí, ele quer ter o dinheiro na conta dele, certo? Então, muitas vezes ele quer ter o dinheiro na conta. Não necessariamente ele queira aí saber o que é aquele dinheiro, certo? Aí ele acaba confundindo o BPC com uma aposentadoria. Mas muito cuidado. Quando você quiser saber se o BPC
é uma aposentadoria, se o que ele está recebendo é uma aposentadoria, é só tu perguntar, tu recebe 13º salário? Se tu recebe 13º salário, tu está aposentado. Se não recebe, tu recebe um BPC. Beleza? Vamos lá, vamos para frente. Características. Vamos lá. É devido independentemente de contribuição para a Seguridade Social. Lembra lá que eu disse lá no começo da aula, a assistência social ela será dada a quem dela necessitar, será devida a quem dela necessitar. Ou seja, não importa se a pessoa é preto, branco, baixo, alto, magro, gordo, não importa se a pessoa contribuiu ou não. Necessitando, ela tem direito. Brasileiro naturalizado, estrangeiro, precisou, beleza, vai receber. Beleza? Então, vamos lá. A assistência social será para quem dela necessitar, independente de contribuição, por ser um benefício assistencial, não precisa contribuir. Então, vamos lá. Parágrafo 12 fala o seguinte, ó. São requisitos para a concessão, a manutenção e revisão do benefício, as inscrições no cadastro de pessoas físicas, CPF, e no cadastro único, para programas sociais do governo, o CAD único, né? O cadastro único. Aí, conforme os previstos em regulamento. Tranquilo. Então, vamos lá. É devido a quem? Ao idoso maior de 65 anos, já eu falo isso, já eu falo disso. Ou ao PCD inválido, que aí, nesse caso, pode ser de qualquer idade. Beleza? Mas vamos lá. Seguinte, olha para cá. Quando eu falo que vai ser dado ao PCD, certo? Inválido, pode ser de qualquer idade. Tranquilo. Desde que essa limitação, então, ele tenha aspectos que limitem a sua atividade funcional e social. Beleza? As suas atividades funcionais e sociais têm que ser prejudicadas. Tranquilo? Então, vamos lá. Quando eu falo de idoso, muito cuidado, muito cuidado. Olha, FCC brincou tanto com isso, certo? Isso aqui, se eu não me engano, em 2015, FCC brincou. 2018, Quadrix brincou com isso aqui, certo? Então, muito cuidado. Olha, ele é dado ao idoso? Não. Ele é dado ao idoso maior de 65 anos. Mas, Neto, qual é a diferença? Porque idoso, lá no Estatuto do Idoso, atenção, idoso, lá no Estatuto do Idoso, é quem tem 60 anos, certo? Então, muito cuidado. Idoso é quem possui 60 anos ou mais para o Estatuto do Idoso. Então, eu não posso dizer que o BPC ele é para todos os idosos. Por quê? Porque idoso com 62 recebe? Não, certo? Idoso com 62 não recebe. Tranquilo? Então, ó, muito cuidado. Então, o BPC ele vai ser dado para idosos com 65 anos ou mais. Beleza? A partir dos 65 anos, aí o BPC vai ser devido. Antes disso, não. Tranquilo? Muito cuidado. Neto, tem diferenciação para homem e mulher? Não. Certo? Então, ainda fica mais fácil para ti. Não tem diferenciação entre homem e mulher. 65 anos, ambos os sexos. Beleza? Vamos para frente. Princípios. Esse parágrafo 12 aqui, ó. Esse parágrafo 12 era lá do artigo 1º, tá? Eu só não coloquei aqui, mas é do artigo 1º. Vamos lá. Ó, LOAS, no artigo 4º, fala o seguinte, ó. A assistência social rege-se pelos seguintes princípios. Cara, decoreba, certo? Ó, eu nunca vi uma questão aqui tem que cobrar isso aqui, certo? Nas suas provas. Mas a gente vai ter que gravar. É decoreba. Vamos lá. Ó, então, quais são os princípios? Supremacia do atendimento às necessidades sociais, sobre exigências de rentabilidade econômica, universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas, respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. E essa comprovação vexatória, Neto? Algo que vá constranger a pessoa.
certo? Ou seja, para tu ser, para tu conseguir comprovar, tu tem que fazer um vídeo da tua casa, lá, um vídeo da tua casa, que a tua casa é muito pobre, que tua casa tem que fazer vídeo das crianças chorando. Eu tenho que ver a lágrima descendo. Se a lágrima não descer, eu não concedo benefício, certo? Então isso é uma situação vexatória. Tu não concorda comigo? Então, ó, não, só vai ser concedido benefício se a lágrima estiver descendo. Se não estiver descendo, não tem benefício não, certo? Então, ó, muito cuidado, tá bom? Então, situação vexatória de necessidade é vedado. Tranquilo? Vamos lá. 4. A igualdade dos direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo a equivalência entre as populações urbanas e rurais. É até óbvio, né? O artigo 37 da Constituição Federal fala do princípio da impessoalidade, e esse princípio da impessoalidade é isso, é o tratar as pessoas de forma igual, todos eles de forma igual. Lógico que eu vou olhar também o princípio da isonomia, né? Tratar os iguais de forma igual e diferentes, de forma diferente, mas eu não vou tratar uma pessoa, o que diz o princípio da impessoalidade é que eu não vou tratar uma pessoa de forma diferente por ela ser gorda, por ela ser magra, por ela ser alta, por ela ser baixa, por ela ter dinheiro, por ela não ter, certo? Então, essa é a forma diferente que fala o artigo 37 de impessoalidade. Beleza? Vamos lá. Divulgação ampla dos benefícios e serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público, dos critérios para sua concessão. Então, ó, essa divulgação ela precisa acontecer. Neto, eu não vejo isso muito acontecendo na prática. Nem eu, certo? Nem eu. Mas o governo tenta, certo? O governo tenta. A pessoa que está lá no ministério está tentando, certo? Então, eu vejo uma tentativa, mas eu não vejo nada aí tão incisivo, certo? Tão educado, de uma forma tão educativa. Tranquilo? Eu não vejo isso de uma forma tão educativa. Mas que pode acontecer? Pode acontecer. Beleza? Então, que está acontecendo, melhor dizendo, está acontecendo. Certo? Se você que acompanha um pouco mais a Previdência, né? Você que acompanha um pouco mais a Previdência, você deve ver, às vezes, algumas propagandas, algumas coisas, né? Alguns patrocinados desse no Instagram, alguns cards, né? de apoio aí à assistência social. Então, você deve ver aí. E se não ver, eu acredito que seu algoritmo esteja errado, porque você não está vendo tantas aulas quanto deveria, certo? Então, ó, seu algoritmo está errado, se ele está te recomendando blusinhas da Netshoes, se ele está te recomendando tênis, certo? Em vez de coisas de curso, coisas de estudos. Beleza? Deixa eu só beber uma água aqui. Uma hora dessa, quase 2 horas de aula direto, a voz pega. Vamos lá. Então, ó, diretrizes. No artigo 5º da LOAS, fala o seguinte, ó, a organização da assistência social tem base às seguintes diretrizes: descentralização político-administrativa para os estados e o Distrito Federal e os municípios, comando único das ações em cada esfera de governo. Isso aí a gente viu também lá no artigo 203, não é isso? Lá no artigo 203, nós vimos isso aqui, e aqui só fez um Ctrl+C, Ctrl+V de lá, beleza? Vamos lá. 2. A participação da população por meio das organizações representativas na formulação das políticas, no controle das ações em todos os níveis. Isso aí faz parte de uma descentralização também. A população participa, as ONGs participam, as EBAs participam, todo mundo participa. Lembra que eu falei da descentralização lá atrás? Mesma coisa. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política assistencial em cada esfera de governo. Organização e gestão. Vamos lá. Organização e gestão será organizado pelo SUAS. Sistema Único de Assistência Social. Certo? Então, vamos lá. Com gestão descentralizada, tem por objetivo a proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice, como base a organização do território.
de organização o território. Beleza? Então, ó, olha só. Olha só o que a gente viu até agora. Sempre que falou de proteção, falou do nosso bizu. Sempre que falou de proteção, falou do nosso bizu. Tu concorda comigo? Sempre que ele falou de proteção e amparo, ele falou sobre o nosso bizu. Qual é o bizu? A VIA-FM, certo? A adolescência, velhice, infância, família e maternidade. A adolescência, velhice, infância, família e maternidade. Você precisa ter isso na cabeça. Adolescência, velhice, infância, família e maternidade. AVI-FM. 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 Adolescência, velhice, infância, família e maternidade. Vamos para frente. Artigo 6º fala o seguinte, ó. A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, com base com os seguintes objetivos. Então, ó, o SUAS ele serve para consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento, a cooperação técnica entre os entes federativos, certo? Integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, na forma do artigo 6º-C. Já a gente fala desse artigo 6º-C, beleza? Peraí, vamos aqui. Ó, então, tu tá dizendo para mim que um ente privado, ele pode gerar causas de assistência social? Pode, certo? Então, um ente privado, ele pode também ajudar na assistência social. Ele não pode legislar sobre a assistência social. Ele não pode participar de fiscalizações da assistência social, certo? Mas ele pode executar o serviço de assistência? Pode, certo? Ou seja, eu tenho uma ONG tem um CNPJ, eu não sei se você sabe, mas uma ONG, ele tem um CNPJ. A ONG tendo esse CNPJ, ele tá ou não equiparado a uma empresa? Tá, certo? É ou não uma atividade privada? É uma atividade privada, certo? Então, ela pode sim executar o serviço de assistência social. Ela não pode criar normas, ela não pode fiscalizar, mas ela pode executar, beleza? Não pode legislar, não pode criar nada, não pode fiscalizar nada, mas pode fazer a execução. Tranquilo? Vamos lá. 3, fala o seguinte: estabelecer responsabilidade dos entes federativos na organização, regulação, manutenção, expansão das ações de assistência social, certo? Então quando o SUAS se propõe a deixar com que a iniciativa privada possa gerar ações de assistência social, não é de qualquer jeito. Então, ele tem participação aí na forma de regulamentação disso, certo? Então, ele pode regulamentar essas partes. Tranquilo? Então, Neto, quer dizer que uma pessoa ela não pode doar alimentos assim, de qualquer jeito. Não, de qualquer jeito não, certo? Então, eu não sei se você já ouviu isso por aí, que é o seguinte, ó, alguns estados mudaram essa lei, certo? Alguns estados não têm mais essa lei, tranquilo? Mas antigamente era muito comum que tivesse. Que um restaurante não poderia doar comida, certo? Eu não sei se teu estado ainda tem. Aqui no Ceará ainda tem, por exemplo. O restaurante ele não pode doar comida que sobra. Ele tem que jogar fora. Por quê, Neto, que ele tem que jogar fora? Porque abriria margem para que restaurantes, que empregadores lá, donos de empresa, pudessem pegar aquela comida, certo? Aquela comida que já está ali há dias e dar a comida que já está ali há dias. E aí o pessoal, para pessoas de rua, né? E as pessoas de rua passassem mal, por exemplo, certo? Então, sei que não é essa a intenção da maioria, mas pode ser que aí alguns fizessem isso, da comida estragada, entendeu? Então, é por isso que, para evitar que isso aconteça, o que é que acontece? Então, ó, eles recomendam que
restaurantes joguem a comida fora ao invés de dar para pessoas em situação de rua. Concorda comigo? Então, ó, estabelecer essas responsabilidades é o quê? É nada mais que regulamentar, certo? Então, eu estou regulamentando, eu estou dizendo como vai ser feito isso, certo? Então, regulamentando aqui a forma que vai ser executado aí as ações de assistência social, tranquilo? Então, eu estou dizendo, olha, dono de restaurante, não dê os seus restos de comida para pessoas em situação de rua, porque eu não sei quantos dias essa comida está aí. Eu não sei qual é a sua intenção, certo? Eu sei que existem pessoas bem intencionadas, mas eu não sei se você é uma pessoa bem intencionada, certo? Eu não tenho como saber disso. Então, Neto, como é que faz para uma pessoa doar comida? É só o cara ir para a rua? Assim, na prática, sim, certo? Na prática, sim. Na teoria, ele precisa ter um aval da vigilância sanitária. Beleza? Então, até para a pessoa doar comida, ele precisa ter um alvará de funcionamento ali, não um alvará, mas uma permissão, melhor dizendo. Certo? Ele precisa de uma permissão ali para doar comida. Claro, isso na teoria, né? Na prática, a gente sabe que uma galera, uma galera pega, faz aquele sopão, às vezes, né? Vai distribuir na praça e, ó, parabéns para essa galera. Então, parabéns. Beleza? Vamos lá. Vamos aqui. 4 fala definir os níveis de gestão respeitadas as diversidades regionais e municipais. 5, implementar a gestão do trabalho e educação permanente na assistência social. Bem tranquilo isso aqui. Estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios. Não vejo onde eu possa explicar. Afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. Opa, isso aqui eu vejo, certo? Ó, afiançar a vigilância socioassistencial, certo? Então, ela vai prestar atenção a essa vigilância socioassistencial. O que é isso, né? Vigilância socioassistencial. Olha, quando um CRAS ou um CREA, por exemplo, certo? Que são órgãos regionais que vão cuidar de assistência social, eles vão a uma determinada um determinado bairro muito pobre, muito carente, ali no seu município ou em outro município, certo? Eles vão fazer ali a ficha da pessoa, né? Então, aquilo ali é a vigilância socioassistencial, porque a partir daquele momento que ele tem a ficha daquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade, ele vai fazer o quê? Uma vigilância. Ou seja, ele vai saber de onde aquela pessoa partiu e aonde essa pessoa está indo, para ver qual é a evolução, se o programa está dando certo, se o programa de apoio está dando certo. Então, ele vai fazer o seguinte, olha, você está precisando de ajuda. Beleza, eu vou te ajudar. Toda semana eu venho aqui, pergunto como é que você está, vejo se você precisa de alguma coisa, vou te instruir em alguma coisa. Como assim, né? Te instruir em alguma coisa? Olha, eu falei muito do BPC, eu vou voltar a falar do BPC quando eu falar das atualizações do BPC. Tranquilo? Beleza, né? Então eu vou voltar a falar do BPC ainda nessa aula. Mas muito cuidado. Muito cuidado. Porque quando eu falo de benefício, eu não falo de benefício da assistência, eu não falo só do BPC, certo? Eu falo também de outros serviços onde eu vou ter ali habilitação e reabilitação profissional, certo? Ou então um seminário de instrução ao mercado de trabalho, certo? Então, tudo aquilo ali, os socioassistenciais não, socioeducadores não. Era o que eu ia dizer? Agora fugiu. Os técnicos, né? A galera que trabalha com o serviço social, os assistentes sociais. Pronto, os assistentes sociais, eles vão fazer o quê? Eles vão lá instruir a pessoa, dizer o seguinte, olha, você que está desempregado, vai ter um workshop tal. O que é que você acha de participar? Entendeu? Então, eles vão falar com a pessoa ali, você está bem e tal, você está, não, é porque fulano usa droga e tal, meu filho usa droga, e isso e aquilo.
Então ele vai lá, ela vai lá, tenta conversar com o filho, para o filho parar de usar, né? Não muitas vezes dá certo, mas às vezes o filho quer parar, ela, opa, o filho quer parar. Então vamos ali para um trabalho de reabilitação, certo? Ela vai arranjar ali uma reabilitação de dependência química, certo? Então ela vai estar realmente fazendo uma vigilância com essa família. Essa família não está em estado de vulnerabilidade, certo? Então, vai fazer um trabalho de vigilância com ela. Ela vai estar constantemente ali, sabendo se essa pessoa está bem, sabendo se ela precisa de alguma coisa, certo? Então, a vigilância socioassistencial ela é muito necessária para a assistência social. Por quê? Porque eu vou saber de onde a pessoa partiu até onde a pessoa está indo. Beleza? Então, a vigilância socioassistencial é muito, muito importante para as pessoas. Tranquilo? Vamos lá. Vamos aqui fazer algumas questões para ver como é que isso aqui vai cair em prova. Já já a gente continua falando das atualizações do BPC, beleza? Mas vamos aqui fazer algumas questões. Vamos lá. A idade mínima para que o indivíduo passe a ter direito ao BPC do idoso é de 60 anos. Certo ou errado? Errado. Nós vimos que 60 anos é a idade do idoso lá no Estatuto do Idoso, mas não é para o BPC. BPC é 65. Então, gabarito errado. 2. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público o provimento no âmbito, então vamos lá, dos conselhos municipais de saúde. Quando foi que eu falei de saúde aqui? Tem um momento, beleza? Então, podemos riscar o item A. Item B, assistência social. Nosso gabarito é o item B. Vamos lá. C, conselhos estaduais dos idosos. Eu não sei qual é o conselho estadual que ele está dizendo, beleza? Mas aqui no Ceará, por exemplo, não existe um conselho estadual do idoso. Logo, estaria fora esse item aqui, só por eu saber disso. Neto, mas se eu não soubesse se o meu estado tem ou não, como era que eu mataria essa questão? Simples. Olha, conselhos estaduais do idoso, conselhos, algum momento eu falei de algum conselho, eu não falei nem do CNPS, certo? Que é o Conselho Nacional da Previdência Social, não falei nem dele, certo? Por que eu falaria de conselho estadual, certo? Então, tudo isso aqui está no âmbito federal, certo? Tudo isso que eu falei até agora está no âmbito federal, porque o federal ele vai só dar diretrizes para que os estados possam agir, certo? Ou seja, a União ela diz o seguinte: olha, eu vou fazer assistência social daqui. O Estado deve fazer assistência social daí também. O Distrito Federal vai fazer assistência social. Os municípios vão fazer assistência social. Todos nós vamos fazer assistência social. Por quê? Porque é isso que está na Constituição, a competência comum dos estados. Beleza? E do Distrito Federal. Beleza? Vamos lá. A Procuradoria da União. Para a Procuradoria da União, a gente sabe que não, né? Procuradoria da União, ela está vinculada aos órgãos essenciais da Justiça. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Órgãos essenciais da Justiça, quem é? Ministério Público e também Defensoria Pública, certo? Então, essa Procuradoria da União, ela está vinculada a coisas do Judiciário, está vinculada a coisas de órgãos, não do Judiciário, mas dos órgãos essenciais da Justiça, beleza? Então, quer dizer, Neto, que existe poder executivo, legislativo e judiciário. Existe o Ministério Público, mas o Ministério Público não tá vinculado ao judiciário. Existe a Defensoria Pública, mas a Defensoria Pública não está vinculada ao judiciário. É isso mesmo, certo? A Defensoria Pública e o Poder Judiciário, eles não são outros poderes, eles não são órgãos do judiciário, eles estão como o quê? Como órgãos essenciais da Justiça, beleza? Então, Ministério Público e Defensoria Pública não são órgãos do Judiciário, não são órgãos do Judiciário, certo? São o quê? Órgãos essenciais da Justiça. Instituições, melhor dizendo, essenciais à Justiça. Beleza? Então, temos como nosso gabarito realmente o item B, certo? Vamos lá. 3. LOAS tem o objetivo de proteção a... proteção, né? Falou de proteção, vamos lá. Proteção individual.
Eu dou uma faca para a pessoa, Tá aí, ó, tua proteção individual, toma aí, uma faca, toma aí, uma arma de fogo. É assim? É assim que acontece as coisas? Tua proteção individual? Lógico que não, né? Então vamos lá. LOAS tem por objetivo a proteção à vigilância socioassistencial. Olha, vigilância socioassistencial é um objetivo do SUAS, não da LOAS, certo? Não é da LOAS, é do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, certo? Então, podemos riscar esse item também. Direitos que visam garantir infância, educação, velhice e saúde. Olha, direitos que visam garantir infância, educação, velhice e saúde. Tá parecendo um item, assim, o menos errado dessa questão. Beleza? Vamos lá. D, proteção parcial. Não, certo? Proteção integral a todos. A todos não. A todos que necessitem. Certo? Se tivessem a todos que necessitem, estaria correto. Mas a todos não. Certo? Então, gabarito, meu gabarito, item C. Meu gabarito, Neto Oliveira. Certo? Meu gabarito, Neto Oliveira. Qual o da banca? Não sei. Certo? Mas o meu é item C, certo? Item C de casa, garantir ali, ó, porque ele fala de proteção, e ele fala garantir infância, educação, velhice e saúde, certo? Isso aqui realmente ficou um item aqui muito destoante, porém eu fico aí com o item C. Se não tivesse o item C, eu marcaria por exclusão o item B, certo? Eu marcaria por exclusão o item B, achando que o cara que fez a questão estaria errando aí ao fazer a questão. Então, logo mais, eu soltaria um recurso aí para essa questão, beleza? Vamos lá. Vamos lá, Loas. O benefício de prestação continuada, ele vai falar lá no artigo 20, vão ter ali os requisitos, né? E os requisitos a gente já falou. Você precisa ser um idoso maior de 65 anos ou então pessoa com deficiência, certo? Você precisa ser um idoso maior de 65 anos ou uma pessoa com deficiência. Mas tem o critério de ter 1/4 do salário mínimo, certo? Viver com apenas 1/4 do salário mínimo, com menor ou igual a 1/4 do salário mínimo. Beleza? E aí, nós temos aqui a simplificação para você, que eu já havia falado aqui antes, né, de acabar. Eu achei que essa aula ia dar 50 minutos aqui, certo? Mas não, já passou um bom tempo. É porque eu me empolgo muito falando de assistência. Eu acho que é uma parte que eu gosto muito, e aí eu me empolgo bastante falando de assistência social. Mas vamos lá. Então, eu tenho a figura do grupo familiar. O que é o grupo familiar? Vivem sob o mesmo teto. Quer dizer que nem precisa ser família, Neto? Nem precisa ser família. Basta viver sob o mesmo teto. Beleza? Nem precisa ser pai, irmão, filho, filha. Pode ser amigos vivendo sob o mesmo teto. Vai ser um ambiente familiar? Sim, porque você vive como se fosse família. Certo? Então, ambiente familiar, para a lei, são considerados, melhor falando, né? São considerados o quê? Ambientes familiares são considerados quando vocês vivem no mesmo teto. Beleza? Pode ser amigos, pode ser família ou não. Tranquilo? Vamos lá. Renda familiar. Por pessoa, 1/4 do salário mínimo. Por que é 1/4 do salário mínimo? Por que existe essa conta de 1/4 do salário mínimo? Digamos que o salário mínimo seja R$1.000. Vamos lá. R$1.000, 1/4 dá o quê? Dá 250 para cada pessoa. Certo? Ó, 250, 500. 250, 500. 500 mais 500, 1.000. Né? Então, digamos que o salário mínimo seja aí R$500. Né? Então, esse cálculo ele é feito sobre isso. Certo? Então, esse cálculo ele é feito sobre isso. A pessoa vive com R$250. Tu acha isso muita coisa? Tu acha isso muita coisa? Dá para tu viver com R$250? Vai, seja bem sincero, dá para você viver com R$250? Lógico que não, né? Aí vem o Estado e te dá uma ajuda. Tranquilo? Então, é para pessoas que vivem aí com até 1/4 de salário mínimo. Tranquilo? E aí eu trouxe aqui um exemplo, né? Ó, então, tem o João aqui de 65 anos, que não ganha nada. Tem a Maria, que é a mãe, 65 anos, que também não tem renda. Tem o Pedro,
que ele é maior que 21 anos, né? Maior que 21 anos. Desculpa, Pedro não. Tem o Tião, que é maior de 21 anos, solteiro, né? E tem aí uma renda de R$ 1.000, que é o exemplo de salário mínimo. E tem o Pedro, que é maior de 21 anos, solteiro também, certo? Que não tem renda também. Beleza? Então vamos lá. 4 pessoas do grupo familiar. 4 pessoas do grupo familiar. 1/4 de salário mínimo. 1.000 dividido por 4. 1.000 dividido por 4 é a mesma coisa que dizer que é 1/4 de salário mínimo. Ou seja, vai ter direito. Certo? Então, é menor ou igual a 1/4 do salário mínimo. Muito cuidado. Menor ou igual. Certo? Se tu pega aí materiais de antes de 2019, tu vai ver que os materiais dizem que isso aqui está errado. Eles dão quase o mesmo coisa aqui, o mesmo escopo que eu estou trazendo para ti, e dizem que a pessoa não pode receber. Por quê? Porque antes o critério era muito rígido. Antes de 2019, o critério era o quê? Menor que 1/4 salário mínimo. Ou seja, se a pessoa ganhasse um salário mínimo e dividisse por 4, ia dar certinho 1/4 salário mínimo. Então, a pessoa não teria direito, porque a lei falava era menor que 1/4 salário mínimo. A lei dizia, olha, é menor que 1/4 salário mínimo e não igual a 1/4 salário mínimo, certo? Aí hoje, né, o entendimento a gente já sabe, como eu já falei do STF, né, o entendimento já é diferente, que você pode ganhar um pouquinho a mais, que ainda vai ser visto caso por caso. Lembra disso? Beleza, né? Vamos lá, vamos para frente. E aqui foi o critério do STF que eu trouxe aqui para você, né? Que ele vai, flexibilizar. Beleza? Isso aqui, se você quiser ler, fique à vontade. Eu não vou ler essa parte aqui, porque eu não vejo necessidade, já que eu falei 2 vezes sobre ela. Beleza? Vamos lá. Artigo 20 fala o seguinte, em razão de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 20 de março de 2020 e da emergência de saúde pública, a importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19, o critério de aferição de renda familiar mensal per capita é por cabeça, tá? Ou seja, por pessoa. Previsto no inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 20, poderá ser ampliado para meio salário mínimo. Isso aí foi uma atualização que veio lá no coronavírus, certo? Lá na época do coronavírus, mas que nós tivemos aí o BPC podendo ser concedido para pessoas que vivem com meio salário mínimo, certo? E não com 1/4 do salário mínimo, certo? Então, meio salário mínimo já é a renda um pouquinho maior. Concorda comigo? Antigamente eu tinha 1/4 do salário mínimo, ou seja, eu tinha aqui, antigamente não, né? Mas aqui, antes do período de pandemia, eu tinha 1/4 do salário mínimo. Então, eu tinha 250, 250, 250, 250. Agora, eu tenho meio salário mínimo, ou seja, 500, 500. Beleza? Então, para pessoas que vivem, 2 pessoas. Beleza? Então, eu tenho aqui, para meio salário mínimo. Certo? Ah, Neto, mas vivem 2 pessoas na casa. Com meio salário, com uma renda aí até meio salário mínimo. Certo? Não precisa mais ser aí 1/4 de salário mínimo, agora só meio salário mínimo, certo? Então, cada pessoa com 500, certo? Então, já melhora aí um pouco mais o cálculo e um pouco mais a concessão do benefício. Beleza? Então, isso aí veio em 2020, quando em março nós tivemos, na verdade, ali no fim de fevereiro, início de março, né? Nós tivemos o fechamento de tudo aí por causa do Covid, né? Por causa do Covid-19. Beleza? Então, para ser determinado isso, a gente ia ver o grau de deficiência, a dependência de terceiro desempenhando as atividades básicas, certo? E as circunstâncias pessoais e ambientais que a pessoa vive. Tranquilo? Mas, olha só, quando a gente teve em 2020 também, certo? Em 2020, nós tivemos uma alteração aí que pegou essa regra do meio salário mínimo e disse o seguinte, lá na época de pandemia era a regra, aqui é a exceção, beleza? Então, há essa regra ainda? Existe essa regra ainda, só que é a exceção da exceção, beleza? Então, existe a regra, mas essa regra é a exceção.
certo? Existe ainda esse negócio de meio salário mínimo, de olhar o grau de deficiência, de olhar o grau de dependência da pessoa, de olhar também as circunstâncias pessoais e ambientais, beleza? Fatores econômicos, certo? Então, aí também também ainda existe essa circunstância. Só que não é regra, é exceção, beleza? Vamos lá. Acúmulo do BPC. Muito cuidado, porque o BPC, na regra, ele só pode acumular com benefícios de natureza médica ou indenizatória. Neto, existe benefícios médicos? Existe, certo? Existem alguns benefícios médicos. Quais? Por exemplo, tem gente que passou por acidentes radioativos, certo? Então, esses acidentes radioativos geram benefício para a pessoa. São benefícios previdenciários? Não, são benefícios de assistência médica, beleza? Existem também os indenizatórios, certo? Então, uma pessoa ela pode receber salário, auxílio acidente e o BPC? Pode. Por quê? Porque é uma indenização. O BPC é uma indenização. O auxílio acidente é uma indenização, beleza? Então, muito cuidado aí. Aqui é texto de lei, eu não vou me prender muito a isso, não. Beleza? Vamos lá. Ó, renda mensal não comprovada, certo? Então, ó, renda mensal, quando não comprovada, aí a gente tem aqui, ó, e ela pode ser dispensável para a avaliação do BPC. Aqui, no caso, ela vai ter a comprovação feita lá pelo município que ela está lá cadastrada, né? Que a gente sabe, por exemplo, aqui em Fortaleza nós temos as regionais, certo? Então, que são unidades administrativas do município, certo? E se tu quer provar que tu é baixa renda, tu vai no órgão da União provar que tu é baixa renda? Não, tu vai no órgão do município. O órgão do município, que no caso aqui em Fortaleza são essas regionais, não sei como é que chama aí no teu município, mas com certeza deve ter pequenas descentralizações administrativas em cada bairro, a cada 2, 3 bairros, certo? Ou seja, uma regional que abranja aí 2, 3, 4 bairros, beleza? Então, essa certidão de baixa renda, quem vai emitir? O município, certo? Você precisa ter um cadastro, você precisa estar lá escrito no cadastro único. Nunca vi você chegar até a Receita Federal e dizer o seguinte, ó, sou baixa renda. A Receita Federal, sim, o que é que eu posso fazer por você? Certo? O cara da Receita ele vai falar, e aí? Não posso fazer nada, certo? Então, quem faz isso é o órgão do município, certo? Mas quem é que paga? O INSS. Beleza? O INSS é quem vai fazer o pagamento desse benefício. Mas, Neto, tu falou para mim que o benefício de prestação continuada ele não era previdenciário. Sim, ele é assistencial, mas quem operacionaliza esse benefício é o INSS. Beleza? O INSS operacionaliza esse benefício. É por isso que você, quando for pedir concessão do BPC, você vai até o INSS. Tranquilo? Levando sua declaração lá para o Cadastro Único do Governo. Tranquilo? Olha aí, fala o seguinte, ó. São requisitos para a concessão da manutenção e revisão do benefício, as inscrições do cadastro de pessoa física, CPF, e do cadastro único para programas sociais do governo federal. Beleza? Então, você vai até a regional, no caso, aqui é regional, né? Eu não sei como é que se chama. Mas eu vou chamar assim, ó. Vai na pequena unidade administrativa do município aí, da sua cidade. Beleza? Em algumas cidades, se eu não me engano, entra até na prefeitura mesmo. Certo? É já no coisa da prefeitura. Porque o município é tão pequenininho que não tem por que ele estar descentralizando. Certo? Então, você vai lá na prefeitura que o pessoal faz. Tranquilo? Vamos lá. Então, o BPC tem coisas que entram no cálculo, tem coisas que não entram no cálculo. Beleza? Então, aqui, ó, eu vou só falar aqui os pontos mais importantes, tá? Que eu quero mesmo falar sobre isso aqui, ó. Certo? Ó, eu quero mesmo falar sobre as pessoas que não entram no cálculo. Vamos lá. Então, bem rápido aqui. Ó, o Superior Tribunal de Justiça estendeu aos deficientes um critério já aplicado aos idosos para a concessão do chamado benefício de prestação continuada.
definidos os recursos em recurso repetitivo, o entendimento é que, para fins de recebimento do benefício de prestação continuada, deve ser excluído do cálculo da renda da família o benefício de um salário mínimo que tenha sido concedido a outro familiar, idoso ou deficiente. Muito, muito fácil. Ó, antigamente, nós tínhamos o quê? Digamos que tem aqui 4 pessoas morando na casa, certo? 2 idosos, 2 pessoas aí, 2 jovens. Beleza? Então, ó, 2 idosos e 2 jovens, né? O casal aqui, ó, o vovô e vovó, aqui o neto e os 2 netos. Beleza? Vovô, vovó, neto e neto. Beleza? Mas cadê os pais dessa criança? Sei lá, foram comprar cigarro, certo? Vai voltar. Então, ó, deixaram com os avós. Então, o avô recebe BPC. Quando a avó for lá requerer o benefício, o avô vai entrar no cálculo? E aí? Não entra, certo? Então o STJ decidiu que os 2 podem receber. Olha que legal, certo? Por quê? Porque ele não entra no cálculo. Ele vai entrar como pessoa, mas não vai entrar como cálculo de renda. Beleza? Então os 2 podem receber BPC, certo? O vovô e a vovó podem receber BPC. Beleza? Aí o que foi que o STJ disse aqui? Seguinte, ó. Digamos que um dos netos seja PCD, certo? Seja PCD. Então, vovô pode receber, vovó pode receber e o PCD também pode. Certo? Por quê? Porque um BPC não entra no cálculo de outro BPC. Certo? Então, grava essa informação. Um BPC não entra no cálculo de outro BPC. Tranquilo? Bem fácil, né? Essa parte bem tranquila. Um BPC não entra no cálculo de outro BPC. Tranquilo? Então, vamos só aqui, ó. Vamos só aqui. Jovem aprendiz não entra no cálculo. Estagiário não entra no cálculo. O idoso já recebendo não entra no cálculo. E aí tu coloca mais essa informação. Que um PCD recebendo também não entra no cálculo. Certo? Então, uma pessoa que é jovem aprendiz, ela entra no cálculo? Não entra no cálculo. Certo? Então, digamos que tem 4 pessoas na casa. Então, vovô, vovó, neto PCD e um jovem aprendiz. Qual é a renda da casa? 0. 0. Por quê? Mesmo eles recebendo, neto? Sim, porque, ó, vovô recebe, vovó recebe, PCD recebe e o outro é jovem aprendiz, certo? Então, ó, então a gente tem aqui, ó, netinho jovem aprendiz, né? Netinho PCD e temos aqui vovô e vovó. Então, ó, vovô recebe, vovó recebe, PCD e aprendiz. Qual a renda da casa se entrar outra pessoa pedindo benefício lá? 0, beleza? A renda é 0. Por quê? Porque um não entra no cálculo do outro. Neto, fiquei encasquetado com isso agora. Por quê? Porque é o seguinte, olha a renda da casa. Olha a renda da casa. 1.212, 1.212 e 1.212. Certo? E aqui tem o salário, digamos, 700 contos, certo? Ali do jovem aprendiz. Na época que eu era jovem aprendiz, eu ganhava mais ou menos isso, R$700. Beleza? Então, ó, quando entra para o cálculo aqui, quem entra para o cálculo? Ninguém, certo? Ninguém vai entrar para o cálculo de um dos outros. Por quê? Porque, ó, digamos que do nada, apareça aí outra pessoa para morar na casa. Agora tem 5 pessoas morando na casa. Ó, então, ó, não tem mais quem? Ó, vovô não entra para o cálculo, vovó não entra para o cálculo, PCD não entra no cálculo, aprendiz não entra no cálculo. Quando esse aqui for lá requerer benefício, se precisar de benefício, e aí, quem é que vai entrar no cálculo? Qual vai ser a renda de casa? 0. Mesmo morando 5 pessoas, 0 vai ser a renda de casa. Beleza? Porque um não entra no cálculo do outro. Neto, e se esse cara, em vez de ser jovem aprendiz, fosse estagiário? Não entraria da mesma forma. Aprendiz e estagiário não entram no cálculo. Beleza? Vamos lá. Então, ó, a gente ainda vai ver aqui o auxílio inclusão. Beleza? Vou só passar aqui, porque é só letra de lei. E agora eu vou falar do auxílio inclusão, que foi aí uma alteração, certo? Essa alteração aqui foi em 2020. 2021. Essa alteração foi 2020? 2020 ou 2021, não estou lembrado no momento, certo? Mas foi bem recente. Por quê?
Porque o auxílio inclusão, ele serve para você poder aí voltar ao mercado de trabalho, certo? Ou seja, uma pessoa que recebe o BPC, vamos lá, então eu tenho vovô recebe, vovó recebe, PCD recebe e aprendiz dentro da casa, né? Então, para eu poder colocar uma pessoa dentro do mercado de trabalho de novo, digamos que o PCD aqui, certo? Essa pessoa é pessoa com deficiência, vai ser um pouco mais difícil para ele, só que ele não está inválido, ele só é pessoa com deficiência, certo? Então, o que, é que vai acontecer? Para que eu possa influenciar, certo? Para que eu possa, como é que eu posso dizer? Influenciar, eu acho que é o melhor termo. Para que eu possa influenciar essa pessoa, a motivar essa pessoa a voltar para o mercado de trabalho, eu faço o quê? Eu gero o auxílio inclusão para ela. Ou seja, o BPC fica suspenso e vai ser pago meio BPC para ela. E aí ela pode acumular o salário mais o auxílio inclusão, certo? Mas agora essa pessoa está trabalhando, certo? Então, antigamente ela só estava recebendo do governo. Hoje não. Hoje ela está motivada, trabalhando lá direitinho. Tranquilo? Neto, e quanto é que ela pode receber para ainda assim receber o auxílio inclusão? Ela pode receber aí 2 salários mínimos, certo? Até 2 salários mínimos ela pode receber, tranquilo? Sem problema nenhum, valor de R$ 2.404 e ainda assim receber o auxílio inclusão, que é meio BPC. Quanto é meio BPC? R$ 606, certo? R$ 606. Por quê? Porque o salário mínimo hoje é 1.212. O BPC, 1.212, certo? Então, ela pode receber o auxílio inclusão e o salário. Ela não vai receber o BPC e o salário. O BPC fica suspenso enquanto ela recebe o salário. Neto, perdeu o emprego, foi demitido. E aí? Aí o BPC, então, como não tem mais salário, então, não tem mais salário. Então, o auxílio inclusão, ele para de funcionar e a pessoa volta a receber o BPC. Beleza? Arranjou outro emprego? Então, volta a ficar suspenso e vai ser dado auxílio inclusão. Perdeu o emprego de novo? Auxílio inclusão sai, BPC entra. Beleza? Então, vai ficar sempre nesse negócio de suspende e não suspende o BPC. Beleza? Então, pode sim ser dado, pode ser acumulado aí o quê? O seu salário com o auxílio inclusão. O que eu não posso acumular é o salário com o BPC. Beleza? Não posso acumular salário e BPC, mas eu posso acumular salário e auxílio inclusão. Vamos lá. Avaliação biopsicossocial. Olha, hoje essa avaliação ela pode ser feita por meio online, certo? Então, foi uma alteração que foi ali prevista na pandemia, onde as pessoas estavam com distanciamento social, onde a gente viu realmente a importância do online, e a avaliação biopsicossocial, ela foi feita aí por videoconferência, né? Então, ficou essa regra, certo? Ficou essa regra aqui, ficou realmente essa regra aqui. Aqui fala, ó, até 31 de dezembro de 2021 poderá ser adotada, mas não, veio aí a alteração e tornou a avaliação de forma permanente, beleza? Então, houve sim essa alteração e hoje, de forma permanente, nós podemos ter aí esse benefício, beleza? Esse benefício de ter uma videoconferência. Em vez de eu ter que me dirigir até a agência do INSS, eu posso fazer isso por videoconferência. Vamos lá. Cassação do BPC. Existe aqui alguns critérios onde o BPC ele pode ser cassado. Quando eu não supero, quando eu supero as condições que foram dadas do BPC, certo? Eu recebia BPC porque eu era inválido, não sou mais. Opa, então superei a condição, eu volto a trabalhar, o BPC vai ser o quê? Cassado, beleza? Perceba que, eu era inválido, certo? Um PCD não, certo? Por quê? Porque o PCD, se ele superar a deficiência, beleza, ele não é mais deficiente. Mas o fato dele ser deficiente não quer dizer que ele não possa trabalhar, certo? Então, o fato dele ser deficiente não quer dizer que ele esteja realmente inválido, beleza? Mas se ele superar a deficiência, cassa o BPC.
Beleza? Vamos lá. Outra coisa, morte de segurado. Ainda que essa morte seja presumida. Certo? O que é a morte presumida? É quando todos os indícios me levam a crer que aquele cara morreu. Certo? Ah, Neto, mas não acharam corpo, não acharam nada. Mas houve um acidente de avião e aquele cara estava dentro do avião. E não acharam o corpo. E até agora não apareceu. Morte presumida. Beleza? Vamos lá. E outra ainda é por irregularidades. Certo? Então, irregularidades vai gerar também aí vai gerar aí a cassação do BPC. Vamos falar do CRAS agora. Bem fácil, bem simples, certo? Existe o CRAS e existe os CREAS. Beleza? Trouxe aqui um texto para você. Se você quiser dar uma pausa nesse vídeo, ou então tira o print, beleza? Mas eu vou ler esse texto aqui porque eu gosto desse quadrinho aqui. Esse quadrinho é muito mais interessante. Tranquilo? Então vamos lá. O CRAS, ele busca prevenir a ocorrência de situação de risco antes que essas aconteçam por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições de fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e da ampliação ao acesso aos direitos de cidadania. E já o CREAS, ele oferece apoio e orientação especializada a indivíduos e familiares vítimas de violência física, psíquica, social, negligência, abandono, ameaças, maus-tratos, discriminações sociais, certo? Então, veja que uma situação de risco, que não bota em risco a vida dele, mas o outro bota, certo? Então, o CRAS, ele serve para situações de risco que sejam falta de saneamento, certo? Já o CREAS, ele já está um pouco mais especializado em relações com outras pessoas, certo? No tipo de violência, pessoas que sofreram, né, violência sexual, maus tratos, certo? Vamos lá, público-alvo. Vamos lá, o público-alvo do CRAS são famílias e indivíduos em situação grave de desproteção, certo? De desproteção. Pessoas com deficiências, idosos retirados do trabalho infantil, pessoas inseridas no cadastro único e usuários do programa de transferência de renda, do Bolsa Família, do benefício de prestação continuada, o programa de capacitação para o trabalho, entre outros. Beleza? São pessoas que não têm nenhum risco de vida, né? Pessoas que não têm nenhum risco de vida. Mas olha só, o CREAS trabalham com pessoas que o risco já se instalou. Ou seja, o CRAS, perceba que o CRAS é antes que o risco aconteça. Beleza? É antes que algo aconteça. E o CREAS é depois que o risco já se instalou. Certo? Então, o CRAS é antes, o CREAS é depois. Beleza? A ação é diferente. Certo? E o público-alvo é diferente. Né? Tendo seus direitos violados, sendo vítimas de violência física, psíquica, sexual, negligência, abandono, ameaças, maus-tratos, discriminações sociais. Beleza? E ainda temos o PAIF, né? Esse PAIF aqui, ele tem aí um serviço de proteção e atendimento integral à família, beleza? O PAIF é bem simples, por quê? Porque ele cuida da família, certo? Que ele cuida da família, tranquilo? Então, quando eu falo aqui, de CRAS e CREAS, eu estou falando de situações onde vai ser o indivíduo, certo? Vai ser o indivíduo, certo? Vai ser o indivíduo que está passando por um risco ou então que teve algum maltrato, algum abandono, algum tipo de violação no direito dele, certo? Já o PAIF, ele vai dar integração à família inteira, certo? Então, ele não cuida de um indivíduo, ele vai cuidar da família, certo? Então, ele não cuida de um caso isolado, ele cuida da família, tranquilo? Então, o PAIF, ele se isola por isso, tranquilo? Ele se diferencia, certo? Ele vai divergir por causa disso. Beleza? Então, galera, para vocês, isso é tudo, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Espero que essa aula tenha sido proveitosa, que vocês tenham anotado tudo. Tranquilo? Qualquer coisa, me chama lá no direct do Instagram.
Temos um grupo de WhatsApp também. Então, entra no grupo de WhatsApp. Eu estou sempre colocando lá nos stories. Qualquer coisa me chama no grupo lá Chama lá no Instagram, que eu mando o link para você. Disponibilizo os slides da aula também. Mas eu acredito aí que a galera do Objetivo já tenha disponibilizado boa parte aí desse material para vocês por meio dos PDFs. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Com Deus e tchau, tchau.